Graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, veja o que a palavra de Deus ela nos diz a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que tem ouvido muito a respeito da volta do Senhor, e quantas pessoas elas perderam essa expectativa, perderam essa esperança da volta do Senhor Jesus. Quantas pessoas até mesmo desviados, distanciados da igreja, que outrora acreditava, até mesmo pregavam sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta do nosso Senhor Jesus. E por uma circunstância qualquer, essas pessoas vieram a desistir da sua esperança, a desistir da sua fé e, além de tudo, perderam essa expectativa da volta do Filho de Deus. Jesus nos prometeu, e a promessa de Deus, em hipótese alguma, jamais ela falha. No livro do Evangelho de João, nesse livro abençoadíssimo, a qual escreveu o João, nosso irmão, é o que leva o título do próprio escritor, o Evangelho de São João, capítulo 14, o verso 1, a qual ele, ouvindo a falar a respeito, de Jesus, ele atento àquilo a qual ele estava ouvindo, ele escreveu uma palavra muitíssima importante, uma palavra que nos desperta a nossa fé, a nossa esperança, a nossa perspectiva do arrebatamento da igreja. Quando Jesus fez uma promessa, e esta promessa ela será cumprida, obviamente, porque o Senhor Jesus, em hipótese alguma, jamais ele falhará em suas promessas. Então, no Evangelho de São João, capítulo 14, o verso 1, ali tem uma promessa do retorno, que é o segundo retorno do Filho de Deus. A primeira vinda do nosso Senhor foi para o sacrifício, para resgatar a humanidade do pecado e gerando uma misericórdia sobre toda a humanidade através do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Então, Jesus, ele se sacrificou naquela cruz para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de reconhecer a nossa total dependência do Senhor, porque o homem depende exclusivamente de Deus. O homem sem Deus, ele não é nada. Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, meu irmão, você depende de Deus, minha irmã. Você depende de Deus, jovem. Você depende de Deus, criança. Todos nós, senhores e senhoras, dependemos exclusivamente do Senhor. E esta é uma das razões pela qual o Senhor se sacrificou, se entregou como cordeiro, se entregou como cordeiro para aquele sacrifício na cruz do Calvário. E através
desse sacrifício, hoje nós temos a possibilidade em Cristo Jesus para alcançarmos a vida eterna, a salvação. E aonde o nosso querido e amado irmão João escreveu no capítulo 14, o verso 1, a qual o Senhor Jesus ele nos promete. Ali é uma promessa de Deus em que ele disse: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Creste em Deus, creste também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, Jesus ali nos fez uma promessa, que ele voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua amada e querida igreja que vive aqui inserida nesse planeta, no meio do mundo, no meio das práticas abomináveis, diante do pecado que tem destruído a comunhão entre Deus e o homem. Então, você que está agora me ouvindo, creia no Senhor Jesus para que você possa alcançar a vida eterna. Creia no Deus de Israel para que você tenha direito e possa entrar na cidade pelas portas. Meu querido amado, Jesus, ele está voltando. Nós podemos observar nos noticiários, podemos visualizar nas redes sociais os acontecimentos, os terremotos, a guerra na Palestina, Israel e entre outras nações que têm sido um instrumento nas mãos do diabo. Então nós podemos ver a fome daqueles palestinos, daquelas crianças buscando um refúgio para escaparem não somente da fome, da guerra, mas principalmente da morte. Queridos, quantas pessoas não estão morrendo, quantas pessoas não estão sendo vítima da criminalidade. E isso tudo, nós podemos deduzir pela palavra de Deus que já está se cumprindo a última hora, a hora a qual o Filho de Deus voltará para buscar a todos aqueles que decidiram ter uma comunhão, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, que decidiram abraçar a Cristo e o Evangelho, vivendo na obediência e no temor da palavra de Deus, sempre baseando a sua vida nas diretrizes do Evangelho, sem desobediência, mas vivendo na orientação do Espírito de Deus. Você que está me ouvindo, comece a se arrepender, se arrependa dos seus pecados, para que você possa ter essa chance, essa possibilidade de ser salvo. Quando o nosso Senhor voltar para buscar a sua igreja, eu tenho certeza absoluta que você também subirá para a glória do Senhor. Entregue sua vida a Cristo, porque Ele está voltando. Jesus breve voltará e levará a sua igreja, levará o seu povo, porque é a palavra que está aqui nos alertando a respeito da sua volta. Não sou eu, mas é a palavra do Senhor que diz que Ele voltará. E tenha certeza que todos aqueles que estão vivendo na obediência subirão
para a glória do Senhor. Não vamos perder tempo nesse mundo, não vamos viver na prática errônea, na prática do pecado, na prática da desobediência, mas vamos ter boas consequências, que é a consequência do nosso esforço, da nossa luta, da nossa peleja contra o mal, que é as consequências da vida eterna. Agora, se a pessoa decidir as práticas do mundo, a praticar e viver na desobediência, eles têm que estar cônscio de que virá uma grande consequência, que toda escolha, toda decisão tem uma consequência negativa ou positiva. Então, meu amigo, vamos reconhecer a nossa dependência diante de Deus. Ainda tem possibilidade, tem jeito de você ter uma vida cristã e ter uma perspectiva alimentada, ter sua perspectiva alimentada com a volta do nosso Senhor. Vamos aguardar a volta de Cristo, vamos nos prepararmos, vamos pregarmos o Evangelho, vamos salvar vidas, vamos ser instrumento do Senhor, porque o tempo está próximo da volta do Filho do Homem para levar sua igreja, e então todos que ficarem sofrerão as suas consequências oriundo da sua desobediência. Portanto, esta é a palavra de Deus, que breve o Senhor voltará e levará para que nós possamos viver eternamente com Ele na sua glória. Amém? Então você que ouviu esta palavra, dê crédito a essa palavra, e eu tenho certeza que o Espírito Santo se responsabilizará por lhe guiar até o Senhor e lhe proporcionar a vida eterna, proporcionar a cada um de nós esta possibilidade, que pelo sacrifício único e verdadeiro do nosso Senhor Jesus, nós agora temos a possibilidade de fato de morarmos na glória do Senhor junto com Ele, vivendo aqui na terra na obediência, e seremos recompensados com a vida eterna, em nome de Jesus. Eu, pastor Anísio Bezerra, da Igreja Unifé, mais uma vez com esta palavra de salvação para a sua vida espiritual e toda a sua família. Cremos que a graça de Deus esteja com você e com todos, em nome de Jesus, e graças seja dado ao Senhor.